Então vamos lá, pessoal. Nós estamos estudando dentro desse módulo de vida pessoal com Deus. Só para a ensina de hoje não. Com relação a Deus Pai, nós temos dividido de uma forma assim mais didática o que o crente deve saber sobre o seu relacionamento com o Pai e o que ele deveria fazer diante daquilo que ele já sabe. Então, nós já estudamos o que o crente deve saber em relação à vida pessoal com Deus, em relação a Deus Pai, na sua vida pessoal, né? Primeiro, que Deus deseja que nos entreguemos totalmente a Ele. Isso tudo a gente já viu, tá, pessoal? Só para... Que Deus nos deu um novo espírito, ou nova natureza, né? A gente usa mais o termo uma nova natureza, um novo espírito, que se inclina rumo a Deus e para longe do pecado, o qual deseja agradá-lo. Aí é espírito com E minúsculo mesmo, tá? Não estamos falando do Espírito Santo, tá? Que Deus deseja que vivamos em obediência à sua palavra. O que mais que o crente deve saber em relação ao Pai? Que os pensamentos e caminhos de Deus são superiores aos dos homens. Que Deus está operando em nós a fim de realizar sua vontade e sua obra prática de santificação. Devemos saber também que Deus deseja que o glorifiquemos com nossa vida, que perseveremos nos seus alvos e cumpramos os seus propósitos. Também precisamos saber que Deus, como nosso Pai, nos ama, protege, supre e se importa conosco como seus filhos. E aí nós vimos aí, o Sérgio nos ajudou na aula passada, que Deus traz sua disciplina, treinamento corretivo para dentro de nossa vida, para que partilhemos de sua santidade. Vamos orar então para continuarmos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá nesse dia tão bonito. Podemos estar diante da Tua palavra para aprender mais dela. Ajuda-nos, ó Deus, a nos concentrarmos, a pensarmos, a enfocarmos nossa mente nas lições que a Tua palavra tem para nós. E, ó Deus, que essa lição possa nos aproximar, nos ajudar na aproximação do Senhor. Não queremos apenas ter uma relação de compromisso apenas, mas queremos ter uma relação de intimidade, de amizade com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nessa direção. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, o que nós vamos ver hoje, no meu programa, eu queria terminar essa parte do que o crente deveria saber. Então, são 2 pontos, né? Os irmãos estão entendendo qual que é o tema da lição, qual que é a ideia da lição? O foco é vida pessoal com Deus, meu relacionamento com Deus. E aí a gente já viu, no ano retrasado, a gente já viu dentro dessa questão, na vida pessoal com Deus, o relacionamento com o sábado, das finanças e tantas coisas. Hoje a gente está vendo, nessa vida pessoal com Deus, coisas específicas em relação a gente e o Pai, tá? É importante também a gente estudar isso pelo seguinte, o conceito da Trindade nem sempre é fácil para a gente entender e viver, tá? Por quê? Porque ou a gente cai por triteísmo, que é o quê? Pensar que existem 3 deuses, ou a gente cai para aquela ideia de que há um monolítico, que há um só, uma pessoa só. E a Bíblia ela diz que há um ser, que é Deus, que subsiste em 3 pessoas diferentes. Certo? Quais são elas? Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas diferentes, mas é um ser apenas. Essa é a grande dificuldade. Porque como pode isso? Né?
nós imaginamos o quê? Um ser, uma pessoa. Então, né? Então eu olho para Thaís, eu não penso que existem várias pessoas, eu vejo que tem uma. Mas quando a gente pensa em Deus, a gente precisa contemplar na nossa mente que esse ser, um ser apenas, ele subsiste em 3 pessoas. E muitas vezes o relacionamento entre essas pessoas, ele é difícil para a gente entender. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6, se você puder, por favor, abrir lá. Existe aqui um chamado para Israel, que eles chamam de Shema. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Deuteronômio 6, verso 4. Esse é um verso importantíssimo para a gente poder definir os atributos de Deus. Pelo menos perceber alguns deles. Alguém pode ler bem alto para mim, Deuteronômio 6, 4? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso, aí que vem a ordem. Mas o que ele está falando? Primeiro, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso. Aí, o que ele está falando? Ele é o único Senhor. Está dizendo que Deus, ele é um Deus único, só existe Ele como Deus. Tudo bem? Agora, quando você vai, por exemplo, olhar para a pessoa do Filho, ele é chamado de Deus. Quando você vê lá em João, quem estava aí no concílio do Leandro, ele respondeu isso, mas de forma maestral. Onde diz que Jesus era Deus? Isso é uma questão importante. O testemunho de Jeová vai falar que Jesus não é Deus. Como é que faz? Ele vai falar que o Espírito Santo não é Deus, ele é uma força, não é uma pessoa. Percebe o problema? Por isso que a gente fala que algumas dessas religiões, ela não é uma religião evangélica, como até o IBGE coloca. Ela é uma seita cristã, mas ela não é uma religião nesse sentido. Olha lá, João 1:1. Alguém pode ler para mim? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era. Isso, aí, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Isso, aí ficou claro de quem que ele estava falando, né? Quem que é esse verbo que se encarnou, que é o unigênito do Pai? Esse termo unigênito, ele vai se repetir lá em João 3, verso 16. Alguém sabe falar de qual é esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ontem a Cris estava falando para a Suzy, fala o versículo. Esse foi o primeiro que ela lembrou. Pau. Fala outro. Aí ela lembrou o tema do ano. Aí fala outro. Aí lembrou o tema dos dons do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é... Aí ela falou, mãe, não me pede outro não, que eu não estou lembrando. Não me pede mais, né? Eu sei que ela ia lembrar se a gente desse uma ajudada. Mas quem é esse unigênito aqui? Está falando de Jesus, obviamente. Então, e se você ver o verso 2 do capítulo 1, ele estava no princípio com Deus. E, opa, peraí, aí você percebe que já há aqui ele é Deus e ele estava com Deus.
Percebe já que uma ambiguidade de pessoas? Perceberam isso, não? Tá? Façamos o homem, né? E tem várias passagens dessas que se coloca, por exemplo, desçamos lá e confundamos as línguas. Então, vários momentos você percebe Deus tendo um colóquio, tendo uma conversa com Ele mesmo, né? Então, a ideia da Trindade, ela é manifestada agora, por exemplo, o Espírito Santo. Que texto a gente pode usar para mostrar que o Espírito Santo é Deus? Alguém lembra? Porque se fala assim, não, o Espírito Santo não é Deus, ele é a força ativa de Deus. É isso que o testemunho de Jeová vai falar. Você vai falar, não, a Bíblia diz que ele é Deus. Alguém lembra uma passagem? Um consolador, esse texto é importante, é João também. Ou seja, não é uma coisa, era uma pessoa que teria essa tarefa de servir, de ajudar no consolo. Agora é importante, porque ele fala, aqui ele está falando, vai deixar o Consolador, o Espírito Santo e tal. Mas ele não está falando que ele é Deus nesse verso. Então esse é um bom verso, mas não mata na cabeça, entendeu? Qual seria um verso que poderia me ajudar nesse ponto? Vocês lembram daquela passagem de Ananias e Safira? Lembra, lá em Atos, Ananias e Safira, que eles falaram que iam doar todo o dinheiro que eles tinham vendido o terreno, iam doar todo o dinheiro para a igreja. Só que eles, o que eles fizeram? Pegaram uma parte para eles e deram o resto e falaram que era todo. E aí, o Espírito Santo revela isso, né? Lá no capítulo 5 de Atos. Capítulo 5, vou ler a partir do verso 1, tá? Porque é o seguinte, aqui o problema é você querer fazer média com a oferta. Você querer demonstrar que você é um cara legal porque você dá uma oferta boa. Era isso que eles estavam tentando fazer. Só que viram lá que o dinheiro era bom e ficou com um pedaço para ele do dinheiro. Não, você falou que ia dar tudo, você tem que dar tudo. Se você fez esse propósito para Deus... É interessante isso, que Deus ele ouve os nossos propósitos e a gente não pode dar para trás. Se você fez uma proposta para Deus, se você fez um voto, você fez é um propósito mesmo, olha, Senhor, eu quero dar isso aqui para o Senhor, cara, não vai para trás, dá o que você prometeu. Certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, tá vendo? Ele combinou com a esposa, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Olha só a forma como ele está colocando. Reservando parte do valor do campo. Ele está falando que a mentira foi para quem? Contra o Espírito Santo. Aí uma vez uma pessoa falou, não, a gente não pode mentir para Deus, porque Deus sempre sabe o que a gente está falando. Mas a mentira não é se a pessoa sabe ou não. A mentira é do que eu disse ou não. Faz sentido? Igual o filho lá, já falei do meu primo, né? Minha tia, quem comeu toda a beterraba que eu botei em cima da mesa? Ele, não sei, com a boca toda roxa assim, ó. Tu acha que ela sabia quem que foi? Aí, porque ela sabia, ele não mentiu ou ele mentiu? Ele mentiu, porque importa não é se eu sei ou não, o que importa é o que eu profiro da minha boca, certo? Então aqui ele está falando que Satanás deu uma dica para ele aceitou essa dica de Satanás, tá? E de forma que ele mentiu para quem? Para o Espírito Santo. Agora olha só,
no verso 4. Conservando-o, porém, não seria teu, cara. Olha só, se você pegasse esse dinheiro, era teu. Era teu o dinheiro. Ninguém ia falar, ó, você não entregou. Cara, era teu, o terreno era teu, não era da igreja, era seu, cara. E vendido, não estaria em teu poder, se você vendesse, era direito seu ficar com esse dinheiro. Só que uma coisa importante, esse verso aqui, foi um verso que eu propus uma vez para alguns colegas, que eles eram comunistas. E eles estavam dizendo que o Senhor Jesus era comunista também. E que, na visão de Jesus, tudo tinha que ser de todo mundo. Quando fala que eles tinham tudo em comum, ele fala, tá vendo, era tudo de todo mundo. Não era isso. Tanto é que aqui, Pedro, ele deixa claro, ó, esse terreno não era teu. Aqui é um pronome possessivo. Não era seu. E se você vendesse, o dinheiro não era teu, cara. Eles não falam assim, ó, você está sendo mesquinho porque você não está doando. Ele não foi essa acusação. Perceberam a questão? Todo mundo entendeu isso? Tá? Era dele. Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens. Lá no texto do verso 4, no verso 3, falou que ele estava mentindo para quem? Para o Espírito. E aqui ele diz assim, você não mentisse aos homens, mas então o Espírito Santo é Deus. Entendeu? Cara, você mentiu para o Espírito Santo, você não mentiu para o homem, cara, você mentiu para Deus. Fez claro isso daí, pessoal? Tudo bem? Então, esse texto aqui de Atos, capítulo 5, 3 e 4. Oi. Esse texto ele é importante, irmã, para dizer um outro atributo de Deus, que Deus ele é um ser espiritual. Entendeu? Aqui ele não está falando que Deus é o Espírito. Entendeu? Está dizendo que Deus ele é Espírito. Ele é um ser espiritual. E aqueles que vão adorá-lo precisam estar espiritualmente vivos para que possam fazer isso. Entendeu? Esse texto é importante porque uma pessoa que não nasceu de novo, ela não pode adorar a Deus, porque falta essa tecnologia, falta ser compatível com Deus. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Lá em Efésios 2:1 diz, eu estava morto em que sentido? Espiritualmente. Então assim, eu morto espiritualmente, eu não sou um adorador daqueles que Deus procura. Entendeu? Deus ele fica em busca daqueles que podem o adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso que você vê a questão da religiosidade algo tão importante, porque não pode ser uma coisa produzida pelo homem. A gente precisa da ajuda de Deus até mesmo para que a gente possa prestar um culto para Ele que seja aceitável a Ele. Ele precisa nos vivificar primeiro. Ele precisa nos dar vida espiritual primeiro, para que aí sim eu possa prestar um culto de forma que lhe agrade. Isso é importantíssimo, porque o que muitos homens estão tentando fazer? Através de seus esforços, estão tentando fazer coisas boas para que Deus seja agradado. Só que é incompatível. Por isso que lá Romanos vai falar também, pô, não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Aí você fala, pô, mas tem bilhões de pessoas aí se cortando, se mutilando por causa de Deus, mas não é do jeito que Deus quer, e não são esses adoradores que o Pai está procurando. Tudo bem? Deus ele dá vida às pessoas, e aí sim elas passam a ser adoradoras do jeito que Ele quer. Tudo bem? Então, pessoal, só para voltar aqui, nós podemos identificar que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Agora, a figura que aparece primeiro nas listas, quem é? O Pai. Alguém falou Deus. É incrível
realmente a gente confunde Deus como um ser que engloba essas três pessoas, que Deus é um título, né? Deus é título, com a figura do Pai. Então, quando a gente já fala de Deus, a gente, de certa forma, já se remete direto ao Pai na nossa cabeça. Isso acontece comigo, de repente acontece com você também, né? Então, quando você... Até assim a gente vê na oração das crianças, Senhor Jesus. Então, elas estão orando a Deus, mas a direção que elas estão dando é uma direção mais material, né? Mais fácil, mais palpável. Eles estão imaginando uma pessoa, que é o Senhor Jesus, que é mais fácil de ser materializado, né? Então é natural até que muitas crianças elas vão orar, elas oram em Senhor Jesus. Por quê? Porque é uma pessoa mais fácil dela conseguir imaginar, né? Embora as crianças elas sejam muito boas na imaginação, mas elas precisam de coisas concretas para fazer esses links, né? E aí quando você vai falar, olha, nós vamos falar com o Pai, é difícil essa figura, fala lá. Quando a gente ora, sempre eu vou olhando, é Deus, é Jesus. Uhum. Mas o Espírito Santo que selou, né? Uhum. Deus idealizou, Jesus executou e o Espírito Santo selou. O Espírito Santo. Exatamente. Interessante isso, né? Até um debate lá do seminário era: você pode falar com o Espírito Santo? Entendeu? Por exemplo, assim como a criançada fala, Senhor Jesus, né? Falando com o Senhor Jesus, eu posso falar, ó Espírito Santo, eu posso fazer isso? Lógico que eu posso. Uma pessoa, né? Você pode mentir para ela, então você pode falar a verdade para ela também, né? Pode fazer declarações para ela. O que a gente tem que tomar o cuidado é de não cair para essa questão que eu falei do triteísmo, que são três pessoas. Mas não são três deuses. Não são três seres diferentes um do outro. Tudo bem? Tá? Existem muitos mistérios em relação a isso. Fala, irmã Sheila. Pode fazer. Então, esse foi o debate lá. O que a gente chegou? Não é errado, lógico que não. Mas quando pediram para Jesus ensinar como orar, como que Jesus ensinou? Entendeu? Então ele ensinou, ele podia falar, então orem para mim. Fala lá, Senhor Jesus. Não foi assim que ele falou. Quando os discípulos dele falaram, ensina-nos a orar. Ele falou, então vocês devem orar dessa forma. Pai, então a ideia legal é essa, que o próprio Senhor Jesus Cristo ensina para os seus irmãos a mesma coisa que ele fazia. Quando Jesus orava, ele orava para quem? Para si mesmo? Ele orava para o Pai. Então quando ele pega, se lembra que... deixa eu falar no microfone aqui, senão o pessoal não ouve. Então assim, a oração do Senhor Jesus Cristo foi endereçada a quem? Ao Pai. Então ele ele ensinou aquilo que ele praticava. Então, quando você vê as orações do Senhor Jesus Cristo, que são registradas, por exemplo, aquela oração lá no Getsêmani, ele estava falando com quem ali? Com o Pai. Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas não foi, e ele obedeceu. Então, quando ele ensina os seus irmãos a orar, ele ensina a mesma coisa que ele praticava. Isso é muito bonito também. Ele não ensinou para os outros uma coisa que ele não fazia. Ele ensinou exatamente o que ele fazia. Romanos 8, 29. Porquanto de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, Jesus, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele ensina a oração para o resto da família, e todos da família vão orar para quem?
para o Pai. Então, assim, não há erro em ter esse coloque com o Espírito Santo. Mas é interessante que o Senhor Jesus Cristo, quando nos ensinou a orar, Ele endereçou essa oração para o Pai. Agora, é difícil você querer separar as coisas. Vai ligar a caixa lá para mim. Obrigado, Moisés. Vai endereçar. Difícil. Porque você percebe no processo de oração, a Trindade também participa. Então eu endereço a minha oração ao Pai. Eu faço a minha oração em nome de quem? Por isso que a gente cita o em nome de Jesus no final. Porque é importante isso para a nossa própria consciência. O que eu estou pedindo, Jesus pediria se estivesse aqui. E quem que intercede por nós nessa oração? O Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Então você percebe a Trindade, você percebe Deus na nossa oração, nas suas pessoas distintas, certo? Uma coisa interessante é que, como nós falamos, quando a gente fala do Pai, nós notamos que a Bíblia ela não se preocupou muito em demonstrar que o Pai é Deus. Já era uma coisa pressuposta. Isso é importante para nós. Entendeu? Mas existem várias expressões. Deus Pai, ou seja, está ali os dois títulos juntos, né? Então, essa proposta da lição é em relação a um processo de intimidade com a pessoa do Pai, que é a pessoa que nós direcionamos a nossa oração, é a pessoa que comandou o Senhor Jesus Cristo, é a pessoa que tem controlado a história, ele tem essas funções específicas são dadas para ele. É aquela pessoa que o Senhor Jesus falou, na posição de filho, eu nem sei quando é para voltar, quem sabe? Só o Pai. O Pai designou isso para a sua específica governo, para o seu específico governo. Não é, nem o Filho é para saber isso. Interessante isso, né? Então, existem vários textos que demonstram que que o Pai é Deus, né? Ele é o Pai de toda a criação, o Pai da nação de Israel, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Pai dos crentes. Se você colocar lá em Gálatas 3:26, valeu. Aqui interessante essa ideia, ele está falando, ó, todos nós somos filhos, ou seja, ele é o Pai, que é Deus. Alguém pode ler Gálatas 3:26? Pois todos vós sois filhos de Deus. Se eu sou filho, ele é pai, né? Sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é importante, né, para nós, né? Porque é um texto que vai dizer, se você creu no Senhor Jesus Cristo, ele passou a ser o seu pai. Por isso que na nossa placa a gente põe lá, fui adotado na família de Deus. Ele não é um pai natural, nós não somos filhos gerados, né? O unigênito é Jesus, monogenel, né? Que é único gerado. Todo mundo é adotado na família, mas se você creu no Senhor Jesus Cristo, se você pela fé aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, Ele é seu Pai. E Ele aqui está falando que Ele é Deus. Então você percebe que não há uma preocupação tanto para falar que, ó, o Pai é Deus. Como foi, João teve que mostrar isso, ó, o Verbo é Deus. Aqui está falando o Espírito Santo é Deus. O Pai, ele é a figura que foi percebida de forma primeira
pelo homem, tá? Vou deixar esse texto de Gálatas 3:26 como um texto aqui para a gente poder... Agora aqui uma coisa importante também. Ele é pai de todo mundo, como todo mundo fala, Deus é pai de todos. Não, é que ele está dizendo, os que são filhos de Deus são mediante a fé em Cristo Jesus. Então, aquele outro texto também, de João 1:12. João 1:12. Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí o que diz o 12? Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-nos o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso. Percebe? Deus é pai de quem? Pai de Jesus. E pai daqueles que creem, que recebem Ele, que recebem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Tá? Então, assim, Ele é pai da criação, Ele é chamado de pai dos anjos, Ele é chamado de pai da nação de Israel, mas Ele também especificamente é pai dos crentes. Tá? Então, a ideia, quando fala assim, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele não é pai apenas de Jesus, mas Ele é pai de outros também. Tá? E no nosso caso, Ele é nosso pai por causa de Jesus, obviamente. Tudo bem? Tá? Por isso, pessoal, a ideia aqui da lição é a gente poder refletir sobre, então, como é o nosso relacionamento com o Pai. Estão entendendo aí a ideia? Tá? Por quê? O Senhor não quer, e nem eu, como servo dele, que fui colocado diante dos irmãos para poder ensinar e administrar a vida espiritual dos irmãos, não é da vontade de Deus, irmãos, que a gente tenha um relacionamento de tarefas, de rituais para com Deus. Ele não quer isso da gente. Ele quer tarefas e rituais? Sim. Eu não gosto muito de ritual, mas os irmãos estão entendendo. Tem coisas que a gente faz, né? Então, por exemplo, o casamento ele não deixa de ser um rito, né? E a gente faz isso. O batismo não deixa de ser um rito. A gente sabe que não tem um poder mágico, mas é uma forma que Deus falou, faz isso porque eu quero ver se tu crê. Faz isso porque eu quero ver se tu obedece. E a gente faz em obediência. Por exemplo, a ceia. A ceia é um rito também, não deixa de ser um ritual. Não tem nenhum poder mágico, mas tem uma bênção que a gente recebe porque a gente está obedecendo. Tudo bem? Mas Deus não queria. O culto, ele também é um rito. Por isso que às vezes a gente fala para os nossos filhos, se comporta. Não fica conversando. Por quê? Cara, você está fazendo um ritual para Deus, você está fazendo um culto para Ele. E aqui um cuidado que a gente tem que ter. Fala, irmão. Isso. Aí não é a mesma pessoa. Então, essa é a confusão. Eu e o Pai somos um, não é a mesma pessoa. Está falando que nós somos um ser apenas. Essa que é a questão da Trindade. São duas palavras. Um ser, três pessoas. Tá? Trinitário. Não, acho que não é trinitário,
Triteísmo. Isso. Isso, então. Existiram durante a história da igreja algumas heresias no sentido, por causa da dificuldade do entendimento. Então, algumas pessoas, por exemplo, falando que é o seguinte: Deus, ele é um, mas que ele vai aparecendo como pessoas distintas na história. Porque a dificuldade desse cara que fez essa ideia é entender isso aqui. Não, Deus, ele aparece mais de uma vez ao mesmo tempo na história. Ele não é uma coisa que aparece o Pai, daqui a pouco ele se transforma no Filho, daqui a pouco ele passa a ser o Espírito Santo. Não é isso. Tanto é que se você olhar lá em Mateus, na passagem do batismo, capítulo 3, né? Capítulo 3, verso 16 e 17. Teve um cara chamado Pelágio também, que ele falava isso, né? Que Jesus, ele foi... Agora não me lembro bem aí qual o nome das... Mas teve um que falou isso, que Jesus tinha uma aparência. Outro falou que Jesus, por exemplo, o docetismo, Jesus, ele foi adotado como Deus no batismo. Rolou essas heresias aí. Por exemplo, aqui fica claro no verso 16: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Já tem duas pessoas aqui na cena. E aí, o verso 17: e uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho. Quem está falando isso é o Pai. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí você percebe aqui a Trindade está presente ali, elas aparecem ao mesmo tempo. Então não dá para pensar que é uma pessoa só que vai se transformando. Os três estavam ali. É que aí que tá. Sabe o que acontece, Benê? Tem uns caras que às vezes eles acham que é a última batatinha do pacote, descobrir. Cara, isso daí já é uma heresia do segundo século. A igreja já disse que isso está errado. Essa ideia mesmo, não, é um Deus só, não, é só o Pai, o resto, entendeu? E, por exemplo, o que os testemunhos de Jeová fazem, que isso não é novo, cara. Embora eles organizados como igreja, eles são do século passado, retrasado, mas essa teologia que é herética, ela é lá do início, né? Oi? Então, e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve de música, porque a música ela é uma forma boa de você divulgar uma ideia, né? E a gente tem que sempre estar atento para o que é cantado, tá? Por exemplo, existe um grupo que eu gosto muito, que é o grupo Prisma. Só que esse grupo até o quarteto Arautos do Rei vem também da mesma linha teológica que é a adventista. Só que aí você tem que tomar muito cuidado, porque os adventistas, isso daí eu estou falando o que está escrito na declaração doutrinária deles, tá? De repente, mas o meu vizinho não crê assim. Tudo bem. Então, seu vizinho é um adventista ruim. Porque o adventista mesmo, ele espera o advento de Jesus, ou esperava o advento de Jesus, porque lá na cruz a obra dele não tinha sido completa. É que muitos não querem admitir isso, porque fica feio, né, falar isso, né? Mas era isso que eles esperavam. Aí a Ellen White, uma herege, falou que Jesus não, ele veio, porque eles erraram todas as previsões da volta de Jesus. Então ela falou, não, Jesus veio e ele veio espiritualmente. E só os espirituais perceberam a vinda dele. Você percebeu a vinda dele? Claro. Percebe o esquema do negócio? Lógico que eu percebi. Igual a roupa que só os inteligentes conseguiam ver. Já viram essa? Você está vendo a roupa? Nossa, que lindo! E a cor? Tão viva, né? E o tecido?
Nossa, que leve, né? Então, assim, ela fez isso. Então, essas heresias, muitas que o pessoal está achando, está descobrindo aí, já são coisas que a própria igreja já rejeitou isso no passado, né? Mas a fórmula é essa daqui, ó. Quando a gente fala de trindade, é esse o conceito que a Bíblia nos passa. Que Deus, aí que tá, que Deus, não é assim, que o Pai, não, que Deus, Ele é um ser que subsiste em 3 pessoas, que são diferentes, que conversam entre si, que tomam decisões e que se obedecem. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas não é um Deus Pai e acabou, entendeu? Porque vai ser isso que eles vão falar. Por exemplo, o Testemunho de Jeová. Eu estou falando porque essa é uma das grandes mazelas da doutrina do Testemunho de Jeová é com relação a Deus, que é o nosso ponto. Por isso que eu estou citando mais ele. Mas essa questão não, Deus é Pai. Jesus é um ser criado que recebeu superpoderes, e o Espírito Santo, então ele não é Deus, né? E o Espírito Santo também não é Deus, ele é uma força criada. Deus é o Pai, só ele. Vai mais ou menos nessa direção aí, né? O que é uma heresia, que a gente já viu que a Bíblia prova que as pessoas da Trindade é Deus. Fica difícil no português, mas está correto na teologia, né? Quando eu falo que Deus é 3, é esquisito no português, mas está correto na teologia. Então, pessoal, por que a gente está vendo isso daqui? Nosso desejo é que eu e você tenhamos uma relação com Deus que vai incluir tarefas, sim, vai incluir ritos, vai incluir coisas que nós fazemos porque somos crentes, mas o relacionamento com Deus é muito maior do que isso, pessoal. Isso é claro para os irmãos? Então assim, então eu quero ser íntimo com Deus, então eu vou abandonar os ritos, vou abandonar as tarefas, então não preciso mais orar, não preciso mais ler a Bíblia diariamente, não vou participar da ceia, não preciso mais me batizar, não vou entregar meu dízimo, não vou mais para a igreja. Não, você não entendeu o ponto. O ponto é fazer todas essas coisas, mas não tendo elas como fim, mas como um meio de me aproximar de Deus. Fez sentido isso, pessoal? Então assim, eu vou continuar vindo na igreja. Então o momento de culto, que é o que eu estava falando, né? É um momento solene, é uma solenidade. Por quê? A gente está aqui diante de Deus. Não é isso? Deus está aqui entre nós. Nós invocamos a presença dEle. Quando a gente vai cantar, a gente canta para Ele. Algum tempo atrás a gente já fez essa reflexão. Quando a gente chega em casa e fala assim, hoje o culto foi bom. Ué, quem que tem que fazer essa avaliação, né? De repente você pode falar, hoje o culto foi bom, por quê? Não, porque hoje eu consegui me concentrar. Hoje, olha, eu cantei o melhor que eu consegui. Hoje o culto foi bom porque, olha, eu prestei toda atenção na mensagem. Hoje o culto foi bom porque eu entreguei minha oferta, entreguei com alegria. É que normalmente não são esses os critérios, né? Quando a gente fala que o culto foi bom, a gente fala do quê? O louvor, né? Teve a música maneira, o que mais? Hoje o pastor quase deu cambalhota lá na frente, pregou, todo mundo chorou, não é assim? Ou seja, a gente avalia, não é a gente que tinha que avaliar isso. O que a gente pode avaliar é a nossa participação no culto, para dizer se ele foi bom ou não. E poder dizer no final, Senhor, fiz o melhor que pude para o Senhor. Porque quem tem que avaliar se o culto é bom, nesse critério, se o louvor foi bom, se a mensagem foi boa, é Deus, né? Ou seja, qual é a avaliação que Deus faz em relação ao louvor, por exemplo? Se a letra está concordando com a palavra dele, o que mais? Oi? Não ouvi, irmã. Se a adoração é para ele, se o coração, né, está cantando de forma sincera, quando fala, Senhor, olha,
tudo é teu. Aí Deus fala, cara, eu sei quanto tu pôs no envelope ali, rapaz. Nem os 10% tu não tá me dando, seu pilantra. Como que tudo é meu, rapaz? Deus faz essa avaliação. Lembra Jesus lá, quando a viuvinha? Tim, tim. Cara, ela deu margem em todo mundo. Então Deus, ele está olhando no louvor, por exemplo. Agora ele olha se eu estou... No caso, o pessoal aí está tocando, você toca bonito. Deus olha isso? Olha. Ele olha. Mas ele olha para ver se é o melhor que eu consigo. Você lembra lá do Salmo 33? Foi um dos salmos que eu sugeri para o ministério de louvor aqui da igreja. (33:3). 33:3. É fácil de gravar, né? Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Legal isso, né? Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Aí aqui, verso 3. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Coração alegre, mas também vamos estudar. Vamos tocar o melhor que a gente conseguir. Foi uma das coisas até na época que eu ajudava no louvor aqui. A Cris chegou para mim e falou, cara, toca a nota mesmo, porque assim, a gente dava aquelas notas mais fáceis, né, as simplificadas. Não é essa nota que o cara, dá aquela nota, né? Aquele sol com sétima, com baixo em fá sustenido. Eu só sei o sol com sétima, entendeu? Não, vamos treinar aí, pega aí, vamos lá. E é verdade, vamos louvar o Senhor. Vamos fazer o mais bonito que a gente puder. Eu fiquei pensando aqui na ornamentação para o casamento. E assim, por que a gente quis fazer uma ornamentação bonita? A gente queria agradar também as pessoas, né? Os noivos, a gente queria que eles achassem bonito, mas a gente queria gerar esse ambiente bonito também, porque a gente está adorando a Deus. Por isso que assim, é normal, a nossa igreja não tem tanto essa condição financeira, mas é muito comum, as igrejas elas têm uma verba só para ornamentação. Por quê? Porque todo domingo a igreja tem que estar bonita. Porque todo domingo a gente vai adorar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei de todos os reis. Então Deus, ele olha a beleza estética também, a melhor que a gente puder. Não é o padrão humano de beleza, é o padrão de Deus. E Deus, ele olha aquilo que você está oferecendo, o melhor. A viúva pobre não apresentou mais dinheiro, mas Deus falou, ela deu tudo. O critério foi esse, né? Tudo bem, pessoal? Então, é por isso que a gente está estudando em relação à nossa vida pessoal com Deus, para saber o que a gente precisa saber sobre esse relacionamento com o Pai, que é a primeira pessoa da Trindade, primeira pessoa que nós estudamos, né? E aí, a penúltima, Deus, que a gente precisa saber que Deus, ao final, nos glorificará e nos conformará à imagem de Cristo, o Filho. Romanos 8, que nós já citamos, vamos abrir lá rapidamente. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou
Ele deu um destino. Que destino foi esse? Para serem conformados, amoldados dentro do molde, dentro da forma, tá? De qual forma? De Jesus. Então, o destino que Deus tem para todos nós é que nós nos amoldemos, nos conformemos, tomemos a forma de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É interessante isso, olha. Nós já nascemos, somos irmãos, mas a gente precisa ter uma postura de irmão. Então Ele quer isso, Ele tem esse propósito para nós, para a gente poder ser aquilo que Deus quer que sejamos. E não é uma coisa automática eu ser irmão de Jesus, ter as posturas do irmão de Jesus. Eu preciso aprender, e esse é o destino para todo crente. E esses que Deus predestinou, esses Ele chamou. E os que chamou também justificou. Ele atribuiu justiça, Ele declarou justo. E aos que justificou, Ele também glorificou. Aí de novo, hoje eu já sou glorificado fisicamente. E se você falar que não, quando isso vai acontecer? Sim, ou quando morrer, ou no arrebatamento, exatamente. Então hoje, fisicamente, nós não estamos glorificados, mas hoje a nossa posição espiritual já é uma posição gloriosa. Espiritualmente, mas fisicamente um dia a gente vai ser glorificado. Exatamente. Você lembra quando diz lá em Coríntios, no instante, no abrir e piscar de olhos, nós seremos, lembra, arrebatados, tal. E ele fala que o nosso corpo vai se transformar. 1 Coríntios capítulo 15 também fala isso. Você planta o natural e você colhe o espiritual. Então é como uma semente. A gente é semente. Depois que a gente morrer, a gente passa a ser aquilo que Deus quer que a gente... Aquilo que Deus já esperou, que Deus já projetou para nós. Um dia nós então seremos glorificados por Deus. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 20 e 21. Aí aparece essa questão do corpo, tá? De forma bem específica. Alguém pode ler para mim 20 e 21? Mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, até sujeitar a si todas as coisas. Isso, ele diz que transformará esse corpo de humilhação para outro que será igual ao corpo da sua glória. Então, a maioria dos autores vão entender que basicamente a gente vai ficar com a mesma espécie de corpo que o Senhor Jesus Cristo tinha depois da sua ressurreição. Tá? E quando fala dessa ideia do corpo glorioso, traz essa ideia também de um corpo como na transfiguração, que as coisas ficaram claras e brilhavam, né? Então, Deus ele vai fazer isso conosco, é desejo dele. E por que também esse corpo é importante ser transformado? Porque nós não suportamos com esses corpos o poder da presença de Deus. Aquilo que a gente fala, se a gente não pode chegar um pouco mais perto do sol, né? Se a gente chegar um pouquinho mais perto do sol, o nosso corpo desintegra. Imagina chegar perto daquele que fez o sol, né? Imagina, nosso corpo não aguenta, cara, esse poder. Então a gente precisa também dessa transformação corpórea para a gente poder estar perto do Senhor, desfrutar da presença física dele. Tá? Outro também, e aí fechando aí o que o crente deveria saber.
Então Deus vai nos glorificar. Só rapidinho dessa questão do glorificar, isso me motiva muito, sabe, em relação às dificuldades. Porque a gente sabe o que vai acontecer no futuro. Então, às vezes, a gente fica vendo a situação do Brasil, esse negócio da corrupção, e o povo tendo que pagar a conta dos irresponsáveis, pessoas que manipulam a verdade, né? Tantas coisas acontecendo. A gente mesmo fica nessa reflexão, pô, eu quero observar mais, né? sobre o Brasil. A gente fica vendo a situação do nosso país, a situação da nossa cidade, do nosso estado. Aí a gente tem aquela esperança em relação ao futuro. Olha, um dia Deus vai nos transformar. Quando a gente pensa também, poxa, o nosso corpo já não faz tudo aquilo que a gente fazia quando tinha 15 anos, né? E pensar que existem algumas limitações que são naturais para a gente. E pensar que um dia todas essas limitações deixarão de existir. Que Deus vai nos glorificar, vai glorificar o nosso corpo. Isso também é importante para a gente pensar como está a nossa vida cristã, nossa vida com Deus. Cara, olha, vive direito, porque um dia você vai estar na presença dEle, vai estar olhando para Ele face a face. Então faz a coisa certa agora, o mais rápido que der, né? Eu penso muito nisso, assim, em relação a ministério, né? Quero fazer o melhor que eu puder, porque um dia eu vou estar diante de Deus e Ele vai me cobrar. Por que você não falou o que eu falei para você falar? Ou por que você não calou quando eu mandei você calar? E por último aqui, o que o crente deveria saber? Tá tudo bem, pessoal, que está saindo a galera aqui as irmãs estão até tentando ser discretas, mas tá bom. Não é porque eu estou falando nada errado, não. A Kelly trouxe limão aí para fazer suco. Deus está soberanamente no controle e faz com que tudo na vida do crente seja usado para o bem, a glória do Senhor e o nosso benefício. Esse aqui é o bem, né? Bem é a glória de Deus, mas proveito para nós. Onde diz isso? Romanos 8, 28, o texto que a gente estava. Quando acontece alguma coisa assim, difícil na minha vida, eu dou uma pensada nesse texto aqui, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que coisas cooperam para o bem? Todas. As boas e também as ruins, né? Então aquele sonho que eu tinha que não se concretizou, aquele desejo, ou aquele sofrimento, aquela injustiça que eu passei, aquela fofoca que fizeram de mim, aquilo que de repente eu tentei fazer o bem e não consegui, pelo contrário, ainda fui humilhado, as humilhações. Olha, tudo isso, Deus tem uma lição. E cabe a nós, diante disso, é o quê? Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor me ama. E em meio a essa humilhação que eu estou passando, eu sei que o Senhor tem alguma coisa para me ensinar. Senhor, eu sou pequeno, não estou conseguindo entender agora. E às vezes o sofrimento atrapalha um pouco a nossa cabeça mesmo. Mas, Senhor, me ajuda a entender, por favor, qual é a lição que o Senhor tem para mim, né? Eu gostaria de entender por quê, Senhor. Algumas pessoas até falam assim, não, a gente não tem que perguntar por quê, tem que perguntar para quê. É a mesma coisa, tá? Mas a questão é o tom, né? Com que tom eu vou... Senhor, por que eu não aceito? Peraí, cara, tá falando com quem? Não é com Deus, porque Deus não se fala assim com Ele. Agora, se é com Deus, tu chega devagar e diz isso para Ele. Senhor, olha, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor é soberano, que nada acontece sem a tua vontade, ou a tua permissão, que é vontade. Mas, Senhor,
eu não estou entendendo a lição que o Senhor quer que eu aprenda. É a forma mais humilde da gente chegar para Deus. Senhor, eu sou pequeno e eu estou sofrendo, mas eu queria muito aprender. O que o Senhor tem para mim? Né? O que o Senhor tem para mim? Por que eu estou passando por isso? Eu sei que o Senhor quer me ensinar alguma coisa, mas eu não estou conseguindo entender ainda. Pode acontecer de Deus explicar. Pode acontecer de Deus explicar depois. Às vezes não na hora, né? Ó, filho, calma. Eu estou vendo que você está mal. Deixa parar um pouquinho a lágrima, daqui a pouco eu te conto. E pode acontecer de Deus não explicar nunca. E aí a gente tem que confiar, né? Senhor, eu confio no Senhor. Né? Eu estava lembrando essa semana, os irmãos sabem disso, que um momento de sofrimento que eu passei muito grande. Lembrei essa semana para do concílio, né, do Leandro. Lá na igreja que eu estava, o pessoal cancelou o meu concílio. E aí foi um momento de muita dor. Eles cancelaram o meu concílio, modificaram a proposta que tinham feito. No início, a proposta inicial era para eu ser pastor de jovens lá. E aí, não, agora você vai ser estagiário, ou seja, não foi isso que a gente tinha combinado, né? E aí eu perguntei, eu fiz alguma coisa errada? Não, você não fez nada errado. Nossa, eu estou sendo disciplinado sem ter errado, né? A Cris me perguntou, então, pastor, foi eu que fiz então alguma coisa errada? De repente eu atrapalhei aqui o ministério. Não, vocês não fizeram nada errado, tira isso da cabeça de vocês. Aí, puxa, aí eu fui ligar para os pastores que eu tinha convidado, né? Para desmarcar o concílio, porque é uma coisa grave você desmarcar um concílio. Eu falei, ó, e um dos pastores, eu falei, ó, cara, eu só sei que você não fez nada errado porque eu conheço você e conheço o pastor também. Então fica tranquilo. E um outro pastor falou, não, faz o seguinte, ó, vem aqui para a igreja que a gente te consagra. Também não era isso. Não era isso. Não, pastor, eu sei que você é meu amigo, mas Deus tem alguma coisa para me ensinar com isso. E eu vejo tantas lições hoje, e algumas lições eu ainda estou aprendendo, tirando dessas experiências, né? Talvez a questão de eu me submeter foi muito importante. Hoje eu posso chegar para uma ovelha e falar, filho, me obedece, filho. Por quê? Porque eu obedeci o meu líder. Se eu não tivesse obedecido, com que moral eu poderia ter dito isso, né? Eu vejo essas questões também no próprio relacionamento com os meus auxiliares, né? Com o Yuri, com o Paulo, quando ele estava aqui conosco. Relacionamento também agora com o Leandro, como seminarista, alguns cuidados, o que eu não quero que eles passem, essas coisas assim. Tudo isso foram lições que a gente foi aprendendo do sofrimento, né? E eu acredito que existem outras ainda que a gente ainda pode aprender. O que a gente não pode fazer é rejeitar o sofrimento e esquecer que ele tem sempre algo do bem para fazer conosco. É isso que o texto diz aqui. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, de repente, mas como que a morte do meu filho pode cooperar para o meu bem? Cara, Deus tem alguma coisa que pode nos ensinar. É lógico que às vezes naquela hora não vai ser um versículo que eu vou mostrar. A pessoa chorando, morreu meu filho e agora, pastor, não, tudo coopera para o bem. Ah, pastor, está brincando comigo, né? Às vezes não vai ser esse o primeiro versículo que eu vou mostrar. Mas que eu sei na minha cabeça que esse versículo está lá, está. E nós, como cristãos, pessoal, eu fico muito triste porque tem se criado uma religião evangélica que está despreparando os crentes para o sofrimento. Quando, na realidade, a religião de Cristo é a religião do servo sofredor. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio aqui para desfrutar dessa terra. Ele veio aqui para sofrer por nós. Então, essa religião cristã, que você vê esse evangelho triunfalista, cor-de-rosa, esse evangelho de prosperidade, ele se distancia dessa verdade das Escrituras, que não quer tirar o sofrimento da vida humana, mas ele quer fazer com que o crente se torne preparado para o sofrimento. E o crente, ele vai sofrer por quê? Porque ele vai ter que experimentar uma solidão ética, porque às vezes ele vai ser o único que vai querer fazer o certo. Ele vai ser aquele cara que está todo mundo contando piada suja
Na faculdade ele vai ser o cara que vai sair de perto ou que vai falar tá errado. Aí é o... Como é que é? O espalha-roda, né? É espalha-roda que o pessoal fala? Desfaz a rodinha ali, né? Ele vai ser o cara que vai acabar ali com a graça do negócio. Aí pronto, ele faz isso uma vez só, na outra vez a galera já espalha só quando ele chega já, né? Isso só, pelo menos uma pessoa que é sociável como eu, tem que experimentar isso é muito ruim, né? Não sorrir quando está todo mundo rindo da piada ou do comentáriozinho. Quando a pessoa está te fazendo uma fofoca, você fala, cara, você está falando mal da pessoa, pode de falar isso, aí pronto. Nunca mais a pessoa vai te procurar. Então, assim, o sofrimento, ele está ligado com a questão de você viver de forma piedosa. A Bíblia diz isso, todos aqueles que querem viver piedosamente vão sofrer. Então, quando eu penso que Deus está no controle do meu sofrimento, isso é bom demais. Posso citar aqui também 1 Coríntios, capítulo 10. Verso 13. Alguém pode ler para mim bem alto? Não venha sobre vós tentação que vos não deixará tentar, acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Isso, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, né? Uma tentação que é comum aos homens. Mas Deus é fiel. E Ele é fiel para quê? Ele não vai deixar o quê? Eu falava muito esse negócio, eu não aguentei, cara. Tu não quis. Não foi que você não conseguiu. Cara, aí não, aí foi mais forte do que eu. Então Deus foi infiel. Então Deus deixou de olhar para você e foi infiel e deixou que a provação fosse maior do que você podia suportar e você foi enfiar o pé na jaca. Foi isso. Aí eu parei de falar essas coisas. Não, olha, eu errei porque eu quis, não foi porque Deus... Eu errei porque eu fui um pecador, porque eu fui um teimoso. Não porque eu não aguentei. Eu teria aguentado se eu quisesse. Porque Deus, Ele não deu uma provação maior do que eu pudesse suportar. Aham. Tinha alguém com 38 na sua cabeça falando, faça isso? Aham. Não, você não estava sendo obrigado a fazer nada. Exatamente. Fez porque quis, né? Fez porque quis. E quem controla essa força da tentação sobre nós é o próprio Deus. Ele fala, não, daqui não. Daqui não. Você vê isso na vida de Jó, né? Satanás, deixa... tudo bem, tira os bens dele. Agora, tira a saúde dele, mas na vida não. Na vida você não toca. Quem que está controlando aqui a história? Quem que está controlando o meu sofrimento? Deus está controlando. Uma vez eu dei essa aula e uma adolescente chegou para mim e falou, poxa, então Deus está controlando, então, poxa, Ele é mau, né? Por que Ele deixou eu passar por isso? Eu falei, não, Deus não é mau. Mas Ele deixou você passar por isso porque Ele tinha algo para te ensinar, que somente por esse caminho que você aprenderia aquilo. Infelizmente, irmãos, por causa do nosso pecado, do nosso coração pecaminoso, o homem ele tem uma facilidade de aprender mais aquilo que os faz ele sofrer. Já percebeu isso? Ele aprende de forma mais profunda através da dor do que através do sorriso, do prêmio, do presente. Ruim isso, né? Mas é assim que é o nosso coração. As maiores lições que a gente tem na nossa vida, pode pensar, se não foi depois de uma chinelada, ou quando a gente era mais adulto, de uma decepção, de alguma coisa que a gente não conseguiu, de alguma disciplina da vida ou de Deus.
Não é? Isso. Por isso que é interessante isso também, é importante, irmã. Existe na Bíblia, aqui a palavra verso 13, tentação. É uma palavra que vai aparecer também em Tiago. Quer abrir lá em Tiago? Hebreus, Tiago. Verso 13. Verso 12 e verso 13. Alguém pode ler o 12 bem alto para mim? Tiago 1, 12. Legal esse texto. Aí aparecem as duas palavras. Ninguém se enfrentar com Deus sustentado, porque Deus não pode ser enfrentado pelo mal que a ninguém quer. Isso. Você viu lá que ele falou de provação e agora falou de tentação. No mesmo texto ele está falando sobre provação e sobre tentação. A palavra é uma só no grego. Peirasmos. Palavra tentação. Na realidade, tentação e provação é a mesma coisa. Que tem a ver com teste, prova. O crente, no mesmo momento que é provado, ele é tentado. Faz sentido isso? É uma prova, do ponto de vista de Deus, ele está te dando essa provação para você poder ser mais forte, para você crescer, amadurecer. Mas Satanás, no mesmo momento, ele está querendo o quê? Está tentando você para você errar. Isso. A gente divide isso na nossa cabeça, mas a gente está falando da mesma coisa, pessoal. Porque essa daí, no meu coração, o coração de um crente, porque o incrédulo não tem essa capacidade, mas o coração de um crente, ele, naquele momento que ele está sendo provado, ele está sendo tentado. É a mesma coisa, mesma passagem. Então está lá o Daniel conversando com a Regina, daqui a pouco a Regina dá um grito para ele: não vou fazer o que você está mandando. Aí Daniel tem duas opções. Daí duas opções, uma boa e uma ruim. A primeira, abre a mão, dá uma olhada, né? Tem cara que faz isso, dá-lhe logo uma mãozada. Pá! Que isso, mulher? Tá. E a segunda é o quê? Não, peraí, vamos conversar. Por que você está gritando comigo? Isso está errado, filho. Né? Então assim, só que aquele grito da esposa, não vou fazer o que você está mandando, te gerou ali uma possibilidade. Você está sendo provado e tentado ao mesmo tempo. Na verdade, você está passando por um teste. É nesse ponto que o pessoal fala que a vida é a pior das professoras. Porque primeiro ela dá o teste e depois é que ela ensina a lição. Agora, nós temos um trunfo. Porque o teste pode vir, mas a gente já aprende a lição antes. Não é verdade? A gente pode aprender antes as lições. Mesmo de repente, não, eu não sei a lição objetiva, mas eu sei que tem uma lição aqui para eu aprender. E o que acontece quando eu não passo numa prova? Eu vou ter que fazer ela de novo, exatamente, né? Eu sou reprovado, repetência, e aquilo vai acontecer de novo, cara. Né? Agora, se eu venço aquela prova, eu vou conseguir vencer a outra e a ponto daquilo não se tornar mais uma prova para mim. Não vai ser mais difícil vencer aquilo. Eu estou lembrando aqui de um sobrinho meu, fez a prova para a Universidade Federal de Brasília, prova difícil. E ele tinha média para fazer medicina, mas ele queria fazer odonto. E fez odonto, né? E aí,
Só que ele fez, botou lá o turno da tarde, não era um bom turno, e estava difícil para ele mudar do turno da tarde para o turno da manhã. O que ele fez? Fez o vestibular de novo e passou. Tu já viu alguém mudar de turno fazendo a prova de novo, cara? Ele fez, estava preparado. Para nós também vai ser assim. Quando a gente tiver as lições que Deus tem para nós, as provas elas vão vir, vai ficar mais fácil da gente. Continua sendo prova, continua sendo teste, continua sendo tentação, mas porque a gente já está exercitado, a gente vai saber já o que fazer, né? Você chega na casa do seu amigo e tem um bolo de nota de 100 em cima da mesa, você vai pegar? Você vai pegar? Não, isso, você não vai pegar. Certo? Para algumas pessoas isso é muito difícil, pessoal. Não é? Talvez não é para mim, não é para a irmã Shirley, não é para o Tuninho, não é para a Ló, não é para a irmã Deide, porque isso não nos afeta. Mas de repente é para outra pessoa aqui, que eu não vou citar nomes. Estou brincando. Mas no primeiro momento que você passa pela prova e você se mantém firme, na próxima semana, se você for lá na casa do seu amigo, que o dinheiro estiver lá, cara, você vai vencer de novo. Tuninho. Uhum. 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 Aham. Uhum. Uhum. Que legal. Que benção, né? Aham. Ah, sim, é. Nós cremos, e a gente tem muitos exemplos de pessoas que não são crentes, mas que moralmente são muito corretas. Nós temos exemplos aqui, familiares nossos. O que eu estou ilustrando para os irmãos, e esse que é o ponto que o não crente não consegue ter, é de retirar as lições espirituais desses eventos. Porque a palavra de Deus mesmo fala que algumas coisas elas só se discernem espiritualmente. A gente só vai entender a profundidade dessas coisas por causa do Espírito Santo em nós. Então, assim, eu creio, e é legal a gente ver isso, existem pessoas honestas, corretas. Só que algumas lições elas não vão conseguir pegar, não vão conseguir atingir, porque elas precisam do Espírito Santo para que elas possam entender. Mas, por exemplo, não era uma luta, essa questão financeira não deixou de ser uma tentação ali na hora, né, Toninho? Olhar aquela grana ali, mas foi uma tentação que não, eu vou fazer o que é certo. Exatamente. Então, mas assim, às vezes na hora ali, cara, o que eu faço? É que nem um robô de uma série falou que ele ficou tentado por 14,5 nanosegundos. E isso para um robô é uma eternidade, né? Então, assim, não, ele pode ter passado rápido, mas foi uma prova ali naquele momento, né? Não, será que eu faço? Nós somos provados ali. Como que eu vou colocar esse dízimo aqui? Não, eu tenho que pôr com alegria, cara. Eu vou entregar esse dízimo porque eu sei que isso aqui vai abençoar pessoas, né? Como é que eu vou para a igreja? Pô, porque eu tenho que ir. Não, eu vou para a igreja porque olha que dia especial que Deus me deu. Eu estou num país que eu posso adorá-lo, eu quero aproveitar essa bênção. Então, o crente deve saber que Deus está no controle e faz com que tudo na vida do crente seja usado para o bem. E aí o bem é
sua glória e nosso benefício, tá? Gênesis 50, 20, só para fechar aqui a lição. O José, os irmãos assim preocupados, né? Nossa, agora que o nosso pai morreu, agora José vai arrebentar a gente. José tem essa visão. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, vocês até praticaram, a decisão foi ruim de vocês, mas Deus transformou isso numa coisa boa. E Deus pode fazer isso na nossa vida, pessoal, de verdade. Mateus capítulo 7, o último texto aí para a gente terminar. Uma coisa legal da gente estar bem com Deus é que Deus ele nos ajuda a ter uma reflexão mais madura sobre a vida. Deus nos ajuda a ter uma reflexão menos desesperadora das dificuldades. Mateus 7, 9 a 11. Qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, interessante essa perspectiva de Deus aí, né? Pessoal, o meu desafio para a gente é realmente que a gente possa se entregar a isso, né? Quando acontece alguma coisa difícil, algum projeto que não deu certo, alguma humilhação que a gente passou, a gente foi maltratado, o Senhor, qual é a lição, meu Deus, que eu preciso aprender? Eu sei que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida, porque o Senhor tem algo para me ensinar. Senhor, eu gostaria muito de aprender. É possível que às vezes você passe por uma humilhação e a lição já vem, isso daí é o que Deus está fazendo na minha vida, né? Agora, pode ser que alguma coisa você não está entendendo. Ora a Deus, pede a Ele, Senhor, me ajuda a entender isso. E com certeza Deus vai estar respondendo a sua oração. Mesmo que seja, não, cara, isso daí não é para agora não, deixa isso para frente, deixa para depois, né? E também é uma forma que eu sinto da gente poder levar consolo àqueles que estão sofrendo. Olha, cara, Deus ele tem um propósito para isso, cara. Deus ama você, tenha paciência. Olha, Deus tem alguma coisa para te ensinar, irmão. Olha, Deus não deixou você de lado. Deus ele é fiel, Ele está cuidando de você, entendeu? É aquilo que às vezes eu falo e a gente tem que falar com cuidado. Irmão, olha, vai dar tudo certo. O problema é que não é tudo certo que a pessoa está achando, mas é tudo certo do que Deus está querendo, né? Irmão, olha, Deus vai fazer a vontade dele na nossa vida, né? Foi a mensagem de domingo, né? Olha, meu Redentor vive, por isso eu posso louvar. Vai arrebentar um monte de coisa, mesmo as coisas vão faltar, né? A figueira não vai florescer, não vai ter a vide não vai dar o seu fruto, não vai ter bois, né? Não vai ter ovelhas. Olha, vai acontecer tudo isso. A oliveira não vai dar a azeitona, mas eu vou me alegrar no Senhor ainda assim, porque Deus está no controle. O controle da história não está na mão dos Illuminati, não está na mão dessa galera, nem da maçonaria, que o pessoal já falou durante um tempo, está na mão de Deus. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ter esse relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não vivermos apenas cumprindo tarefas, mas que percebamos, ó Deus, que essas tarefas são para nos aproximarmos do Senhor. E que todos nós aqui, Senhor, ora por mim e ora por cada irmão meu aqui, para que a gente possa ter uma vida de intimidade com o Senhor. Ensina-nos, Senhor, os teus caminhos, para que a gente possa andar neles e encontrar vida neles.
Obrigado, Senhor, por este tempo de reflexão. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.